Vamos nós então caminhando. Nós temos estudado o livro de Josué e aprendido sobre a terra prometida. Eu quero ler um resumo com os irmãos para a gente poder entrar no capítulo de hoje, que será o capítulo 7. Então, resumidamente, o que a gente já viu semana passada, Deus havia orientado Josué a respeito da conquista e disse que após a queda do muro, Israel deveria entrar na cidade e eliminar toda aquela gente. Falamos sobre isso semana passada, seja criança, velho, adulto, enfim, eles deveriam matar todos que estavam ali, e falamos que isso tem a ver com a justiça de Deus e como Deus desenvolve a sua justiça. O ouro e a prata da cidade, no entanto, não deveriam ser levados, pois eram do Senhor a quem pertencia o despojo. E Deus então deu uma ordem: vocês peguem aquilo que tem lá e guardem para mim, é meu, pertence ao Senhor. Ninguém pode pegar nada e levar para sua casa. Ninguém pode pegar nem que seja uma fasquinha e guardar no bolso e achar que eu não estou vendo. Até porque, irmãos, Deus é um Deus que vê tudo. Tudo. Aqui na igreja existem algumas câmeras espalhadas por alguns espaços aí determinados. Mas as câmeras, elas não alcançam quem está passando lá do outro lado do valão. Não pega lá, né? Mas ela pega em um espaço. Mas Deus é um Deus que ele pega aqui dentro e ele pega lá do outro lado do valão. Ele consegue enxergar tudo, inclusive ele consegue enxergar a minha e a sua casa. Amém, irmãos? Ele enxerga aquilo que a gente faz lá dentro e aquilo que a gente faz lá fora. Então, assim, o que Deus vai orientar eles, a gente viu isso, é que eles deveriam entender de que tudo aquilo pertencia ao Senhor. Aí o povo, então, obedeceu, olha lá, a Deus, como vimos no capítulo 6, porém, no capítulo 7, vai narrar um episódio de desobediência. É onde começa o problema do povo. Irmãos, enquanto a gente estiver obedecendo, as coisas dão certo. Mas quando há a desobediência, quando a gente começa a questionar, começa a querer ir por outros caminhos, começa a escolher outras rotas que não são as rotas que Deus nos dá, aí começa o problema. Porque tem muita família hoje em crise. Muito provável, existem desobediências nessas famílias. E a gente vai ver de que Deus orienta a nação de Israel, mas por conta de um camarada, a nação inteira sofre. Perceba isso. Deus orienta toda a nação. Um vai fazer algo errado e todos vão sofrer. E a gente vai tentar entender o porquê disso. Se Deus orientou todos e um só que cometeu o erro, por que todos sofrem quando um comete? A gente vai tentar entender isso, porque isso se aplica no contexto de hoje também. Perceba o que Deus vai orientar nessa noite conosco. Então, pecados ocultos e como lidar com eles. É sobre isso que o capítulo 7 vai nos ensinar, tá bom? Vamos lá. O pecado de Acã e a derrota de Israel é o primeiro ponto que a gente trata nessa noite. Ele é um soldado, no meio daqueles milhares de israelitas, ele resolveu desobedecer a Deus e se apossou de alguns bens preciosos e os guardou em sua tenda. Isso trouxe grande desgraça ao povo de Israel, pois a próxima cidade, chamada Ai, era uma cidade menor que Jericó e, aparentando ser uma conquista fácil, tornou-se uma grande derrota para o exército de Josué. Era como se eles olhassem para a cidade de Ai e falassem assim: ai, tadinho deles, estão perdidos, não tem jeito, olha, já era, é ganho. Se a gente conseguiu entrar em Jericó, essa cidade que é menor que Jericó, é fichinha para a gente. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Quando a gente coloca a confiança na gente mesmo. A partir do momento que eu olho para a situação, para a circunstância, eu falo assim: isso aí eu sei fazer, eu faço sempre. E pregar, nem preciso mais estudar, porque eu já sei todos os tópicos, como começa, aonde que eu entro no caminho da exegese, qual é o gráfico. É um grande problema quando nós nos tornamos independentes de Deus.
E o povo agora vai lidar com uma situação de olhar para uma cidade e falar assim, essa cidade aí, a gente consegue vencer ela de uma maneira muito calma, muito tranquila. Aí eu quero fazer a minha pergunta do eu pergunto e você responde. O microfone está por aí, gente? Tem um microfone espalhado aí já? Irmão Derek vai me ajudar? Vamos lá, para você me ajudar. Olha lá. Eu pergunto e você responde. Só existe uma coisa que coloca Deus contra o seu povo. O que é? Hã? Quem respondeu? Fala aí, minha irmã, para que as pessoas... leva o microfone para ela aí. Pecado? Aparecer. O pecado, a irmã acha que é o pecado. E os irmãos concordam com ela? Quantos acham que o pecado é a única coisa que coloca Deus contra o seu povo? A desobediência? Acha que é desobediência? Temos enquetes então, hein? Quem acha que é o pecado, levanta a mão. Ai, não, levanta a mão, Deus não vai puxar tua mão pro céu, não. Eu acho que hoje não, não sei. Tu acha que é o pecado? Ué, mas tu falou que desobediência está levantando a mão pro pecado. As duas coisas procedem do mesmo lugar? Quem peca desobedece? Então os irmãos acham que é o pecado. O pecado coloca Deus contra o povo. Agora deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Não foi por causa do pecado que Jesus veio? Se o pecado fosse a causa de Deus se colocar contra o povo, Deus deveria então fazer o quê, querido? Acabar com o povo. O que Deus fez? Enviou quem? Por causa do pecado. Então, o pecado é o que coloca Deus contra o povo? Deixa eu explicar para os irmãos. Sabe o que coloca Deus contra o povo? O pecado não confessado. O pecado oculto. Querido, pecado escondido bota Deus contra o povo. Por quê? O que diz o texto lá de 1 João 1,9? Olha lá, vamos ler? Coloca aí para mim. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pecado não confessado coloca Deus contra o povo. E sabe o que vai acontecer nesse texto do capítulo 7? Um pecado escondido. E quando Deus encontra pecados escondidos, Ele se volta contra esse povo. Por isso, querido, que nós precisamos hoje fazer uma análise muito séria aqui nessa noite. Uma análise nessa questão de Acã e aquilo que ele escondeu. E também analisar se nós não temos escondido algo de Deus. Pecados escondidos coloca Deus contra o seu próprio povo. E a gente vai ver isso. Então, nessa noite, talvez seja a noite de confessar pecado, para que haja perdão, para que haja restauração. E é isso que esse texto vai nos fazer perceber. Então, fica atento, porque se tem pecado escondido, Deus exige arrependimento. E é essa a realidade. Vamos lá, verso 1. Olha lá, eu quero ler só o verso 1 primeiro. Josué, capítulo 7, verso 1. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira se acendeu contra quem, irmãos? Por que não se acendeu só sobre Acã? Já pensou nisso? Porque quem foi que escondeu as coisas? Acã. Você falar assim, pastor, é injusto Deus fazer isso. Se Acã roubou, ele é que tem que sofrer a consequência, não o povo todo. Mas olha o que vai acontecer agora no verso 21, isso é interessante, porque é quando há a confissão de pecado. Olha lá, quando Acã vai dizer, quando vi entre os despojos um belo manto de Siná, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda.
com a prata por baixo. Então Acã faz o quê, querido? Ele confessa. Até porque no decorrer da leitura a gente vai ver que não tem para onde correr. Quando nós somos confrontados na palavra de Deus, qual é a melhor opção para nós? É nos arrependermos. É confessar o nosso pecado. Né? Lembra quando Natan vai lá, né? E aí ele questiona o camarada que adulterou Betseba? Os irmãos lembram da história? E aí ele traz uma história, Davi fala, não, vou matar, quem fez isso? Aí o Natan fala, rapaz, esse cara é você. Você é o camarada que está errado. Você é o camarada que está no pecado. E aí o que ele tem que fazer? Confessar. E aí ele se arrepende. Irmãos, não oculte pecado, confesse ele para Deus. Porque quando a gente confessa, Deus restaura a situação. Deus tem poder para isso. E esse texto nos faz perceber de cara de que havia uma necessidade de haver uma confissão. Bom, existe uma matemática do pecado, por isso que matemática é um negócio que eu acho que não é de Deus. Quem faz matemática aí, meu irmão, Deus te abençoe, mas olha lá a dinâmica do pecado. Primeiro o Acã vê, depois ele cobiça e em seguida ele toma e por último ele esconde. Por isso que a gente canta a musiquinha, né? Cuidado, olhinho com o que vê. Já cantei isso aqui várias vezes. Eu acho que vou virar cantor dessa música. Irmãos, tudo começa com aquilo que a gente vê. Acã, quando vê aquele despojo, ele fala, uau, como isso é bom demais. Como isso é precioso. Não, vou guardar um negócio desse para mim. E isso foi tão sério, porque fez com que ele se esquecesse da ordem que havia sido dado. Muito parecido até mesmo com Adão e Eva, quando Deus já havia dado uma ordem, mas viu. Falou assim, não, olha como é que é bonito, como é precioso, como é bom. E aí vai lá e possui. E foi isso que ele faz. Ele vê, cobiça, ou seja, ele deseja, depois ele pega e por último ele esconde. Porque pecado nunca é escancarado. Pecado sempre é escondido. E é por isso que Deus, então, espera que haja confissão desse pecado. Bom, a partir do verso 2 ao verso 5, a gente vê a sequência do pecado de Acã. Vamos ler. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que ficava perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Seberém e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Perceba, Josué envia os espias lá, eles olham e falam assim, Josué, tá tudo bem, é nosso já, estamos ganho. Irmãos, o que Josué faz assim que ele ouve o noticiário? Ele envia os homens na cidade. Qual foi o erro de Josué? O que os irmãos acham? Não consultou a Deus. Já estava também se achando muito. E o nosso problema é querer fazer as coisas sem consultar a Deus. O problema do ser humano é achar de que porque deu certo semana passada, tem que dar certo nessa mesma semana. A gente tem que buscar o Senhor todo dia, irmãos, para entender se é vontade de Deus ou não, fazer o que a gente faz todo dia. Ah, mas todo dia, pastor, eu ando pelo mesmo caminho. Pergunte ao Senhor se Ele quer que você continue esse caminho, ou se Ele quer que hoje você pegue uma rua diferente para chegar no teu trabalho. Todo dia a gente precisa perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer fazer? E perceba então de que Josué não consulta, porque ele acha assim, não, esse número é bem menor, então já está ganho já, a gente vai chegar lá, a gente vai derrotar e vamos vencer, e vamos ganhar. Essa é a proposta que Josué tem. Então os israelitas estavam confiantes de que aconteceria com Ai,
o mesmo que ocorrera com Jericó. Afinal, Deus não era com eles? Josué, então, subestimou a situação e, julgando que o Senhor estivesse ao seu lado, destacou o pelotão que derrubaria Ai. Ele nem consultou a Deus como de costume. Então aí começa um problema também que Josué está. E lembra que Acã, no verso 1, já tinha feito o quê, irmãos? Roubado. Se Josué consultasse o Senhor falaria assim: Josué, não vou com vocês. Ele falaria: não vou com vocês. Porque Deus não estaria no meio de uma situação como aquela. Mas eles vão sem a proteção de Deus. E toda batalha, toda guerra que eu vou sem a presença do Senhor, deixa eu te dizer, está perdido. Não tem possibilidade de nós vencermos uma batalha se o Senhor não estiver conosco. Não estiver conosco. Perceba o que vai acontecer. O resultado foi a derrota dos israelitas, que perderam cerca de 36 soldados e tiveram de voltar para casa correndo morro abaixo, tudo por causa do pecado de um homem. O coração do povo então se derreteu e ninguém entendia como eles haviam conquistado Jericó e agora estavam derrotados. A resposta é que Deus estava com eles em Jericó, mas em Ai, Deus não estava mais por causa do pecado de uma pessoa. A minha pergunta para os irmãos é o seguinte, não está lá não, eu acho que não, mas a minha pergunta é o seguinte: é justo Deus não estar com o povo por causa do pecado de um? O que os irmãos acham? Lembra semana passada, hein? Falamos de justiça semana passada. O que os irmãos acham? Porque Deus não estava mais com o povo por causa de um. Alguém? Ah lá, a irmã aí atrás, por favor. Vendo pelos tempos de hoje, eu falaria que não, mas naquele tempo, sim. Porque ele tinha um líder. E quando esse líder ele se prostrava, ele se prestava a estar diante de Deus, o que ele tinha que fazer? Antes de ir orar. Ele não orou, ele não consultou a Deus, por isso que veio o mal. A irmã acha que foi justo todo o povo ter que pagar com a situação do pecado de um. E hoje, se acontecer hoje aqui na igreja, por causa do pecado de um, Deus não ficar mais com a gente aqui? O dia que eu falei, os tempos são outros. Outros? Mas Deus mudou? Os irmãos, Michele. Hoje a gente vivemos pela graça. Pela graça. Quantos crentes que a igreja... Deixa eu perguntar para os irmãos. A gente está falando do povo de Israel. Está aqui o povo de Israel debaixo de uma situação. Quantos creem que a igreja hoje é o povo de Israel? A igreja é o Israel de Deus, hoje. Não é mais a nação de Israel, apenas o povo de Deus, mas toda a igreja é o Israel de Deus. Quantos creem nisso? Você é a igreja de Cristo, você é o Israel de Cristo. Ou seja, você faz parte do povo de Deus. Crê nisso? O que a gente precisa entender é o seguinte, irmãos. Existe uma aliança que Deus fez com a nação, com o seu povo dele. E quando há pecado no meio do povo de Deus, muitas vezes a gente prova a consequência desse pecado. Isso na família. Quando na família há alguém escondendo pecado, situações muito desafiadoras começam a acontecer nessa casa, nesse lar, nesse casamento. Deus começa a mostrar de que ele não está tanto ali naquele lugar como você acha que ele deveria estar, por conta de que o pecado está sendo porta de entrada para outras realidades entrar na sua casa. Pecado tem que ser confessado, senão é porta de entrada para demônios habitar na sua casa e na sua vida também. E agir até no meio da igreja. Os irmãos acham que o diabo não entra na igreja? Ele entra, irmão. Ele senta do teu lado. Está repreendido? Ele entra, senta do teu lado e fica só esperando a oportunidade para te envergonhar. E envergonhar o povo. Então, querido, confesse. Irmã Isabela. O pastor está falando sobre, por causa de uma pessoa,
outros podem pagar também. E na igreja, eu penso assim, acontece a mesma coisa. Por quê? O irmão está lá, né, da igreja, está louvando, está cantando, um exemplo, né? Ele está cometendo o erro, mas a igreja toda acaba pagando. Porque o Deus que eu sirvo, ele está vendo tudo isso. Eu posso não estar vendo, né, o pastor pode não estar vendo, mas o Deus, ele está vendo tudo isso. E muitas das vezes isso acontece nas igrejas, entendeu? E acontece muito, entendeu? E por isso que muitas das vezes a gente não entende. Poxa, por que está acontecendo isso? Algo está acontecendo de errado. E às vezes a gente, quando está tudo muito bem, a gente esquece de orar mais. Né? O que a igreja tem que fazer? Orar. Quando percebe que algo está acontecendo no mundo espiritual, a igreja tem que ir para o joelho, irmão. Né? Como foi falado aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender, confessar, tornar os caminhos, e aí a Bíblia diz que ele ouvirá do céu. Então a igreja, que é o povo de Deus hoje, tem que aprender a orar, se arrepender. Senhor, se tem algo entre nós que está impedindo o avanço do teu reino, revela e repreende em nome de Jesus. Você tem que fazer isso, lá atrás. Pastor, uma situação que eu acho assim, muito interessante, é um chamamento, que também se passa no Antigo Testamento, é a atitude das pessoas que oram em favor do povo. Então aqui a gente tem Deus falando para Josué, por que você está aí prostrado? Israel pecou, e por causa de um. Mas quando a gente vai ver Neemias orando, quando eles retornam do exílio, e quando Daniel vê a profecia de Jeremias, os dois oram no sentido de, Senhor, nós pecamos, o nosso povo pecou. E assim, a Bíblia não fala de pecado de Daniel, mas ali ele se colocou como um povo de, tipo assim, nós pecamos. Então é esse senso de pertencimento. Não é só eu que peco, não é só o outro que peca, é a gente, enquanto igreja, enquanto povo. Não existe o eu, somos nós. Né? Então, se um agiu, nós agimos. E aí nós devemos nos arrepender e orar por essa realidade. Irmão Décio. Uma vez eu ouvi um pregador ali falando que nenhum pecado, não existe absolutamente nenhum que vai ter consequência só para você. Então, por exemplo, ele contou uma história uma vez de uma igreja de onde ele já pertenceu antes dele ser pastor, que ele passava em frente à casa do pastor dele, né? E aí teve um dia que uma pessoa passou e achou que o pastor estava batendo na esposa. E aí, por ele ter visto assim rapidamente, né, a esposa correndo e o pastor com uma toalha atrás dela, uma coisa assim, ele começou a espalhar para a igreja inteira que o pastor agredia a esposa. E aí aquilo começou um burburinho, e aí aquilo praticamente destruiu o ministério do pastor. E naquele dia o que tinha acontecido é que ela tinha caído uma casa de marimbondo em cima dela, e ela estava sendo atacada por marimbondos. E ele estava tentando espantar os marimbondos que estavam atacando a esposa. Só que até essa história poder realmente ser falado, a igreja já tinha ficado dividida, o cara já tinha praticamente sido expulso do ministério. Pessoas que estavam recém-convertidas ficaram decepcionadas e saíram da igreja. Então, assim, isso é um caso de uma pequena fofoca que foi espalhada e que derrubou o ministério de uma pessoa, afastou pessoas da casa de Deus, né, quase que matou aquela igreja. Então, sim, o pecado de uma pessoa ele pode ter uma repercussão enorme. E se a gente pensasse vários outros exemplos, uma pessoa que, de repente, começa a olhar com má intenção para uma outra que não é seu cônjuge, você vai destruir seu casamento. Se você tem um ministério na igreja, quando isso repercutir, você vai destruir seu ministério. Você pode ter problemas no emprego também. E várias áreas da sua vida podem ruir por um pecado que ou você cometeu ou que outra pessoa cometeu, mas que diretamente afeta você também. Vai sempre afetar o coletivo. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. O seu problema não é só seu, ele acaba sendo de todos nós. Então, tem que haver arrependimento. Olha lá, o Senhor então estava irado com o seu povo, e se ele estava contra a sua gente, a derrota pode vir até de uma cidade como a cidade de Ai. Verso C aí do capítulo 7, 1c. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, ou seja, Deus ficou irado com toda a nação. Deus poderia, nos nossos olhos, falar, fica irado contra Acã. Contra a nação inteira, não. Mas a aliança de Deus era com a nação, não era só com Acã. Era com todos.
A igreja do Senhor somos todos nós. E a gente canta tanto, né? Somos corpo. Aí quando o irmão pega, não, o problema é dele, Senhor. Ele é que errou. Ele não é corpo, não. Irmão, somos corpo. Ajustados, né? Então, se um pecou, vamos nos arrepender. Vamos orar com esse irmão. Vamos ajudá-lo a se levantar. Porque isso é necessário para que haja a restauração. Bom, o verso 6 vai dizer: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Josué disse: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Os cananeus, os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão, eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Você vê que Josué faz uma oração, né? E ele fala: Senhor, por que o Senhor nos deixou? O que agora a gente ora, porque quando a situação aperta, a gente vai e busca a Deus em oração, e questiona, e pergunta, e fala: Senhor, por que o Senhor fez isso? Qual o problema que aconteceu? Por que o Senhor agiu dessa maneira? Mas olha lá que interessante, porque o desespero tomou conta de Josué, ele não sabia por que Deus não estava mais com o seu povo, e fez a única coisa que a liderança poderia fazer: ele rasgou as suas vestes. E a ideia de rasgar as vestes ali no Antigo Testamento era um símbolo de desespero e tristeza. Josué está profundamente triste. Ele rasga as vestes dele, chamou o restante da liderança, colocou-se diante da Arca da Aliança, ele chora, lamenta e grita diante do Senhor. Ou seja, era o que sobrava. Era se lamentar, era chorar, porque um número de pessoas morreu e ele não sabia nem o motivo pelo qual Deus não estava mais com eles. Irmãos, quando a presença do Senhor não é mais sentida, não é à toa, é porque alguma coisa aconteceu. Porque Deus tem prazer em estar no meio do seu povo, mas um povo que pertence a Ele. A partir do momento que a gente está envolvido com pecado, a gente está dizendo que a gente não quer pertencer ao Senhor, porque não dá para pertencer a Deus e viver na vida do pecado. E aí eles perderam essa presença por conta da consequência do pecado. Na oração de Josué, ele toca no ponto sensível de Deus. Ele vai dizer: olha, que farás então pelo teu grande nome? Por que Deus vai agora fazer uma mudança naquela situação? Porque o nome dele está em jogo. Deus não negocia o nome dele com ninguém. E nesse momento que Josué fala isso, Josué sabia orar. Ele não é bobo, não. Ele ora da maneira correta. Ele ora: Senhor, é o teu nome, Senhor, que está sendo colocado em jogo. As pessoas vão falar que o Senhor é um Deus que não dá vitória, que fala que vai fazer e não faz. Senhor, vão dizer que o Senhor abandona o povo. Vão dizer que o Senhor é um Deus mentiroso. Então Josué, ele ora de uma maneira que o nome do Senhor está sendo em evidência. E Deus, quando percebe essa oração, ele fala: opa, nesse caso, eu vou agir porque o meu nome vai ser glorificado. Eu vou agir porque o meu nome vai ser reconhecido. Aquelas orações que a gente às vezes faz aí: Senhor, faz, Senhor, porque se o Senhor não fizer, eu não vou mais participar, não vou mais ir, não vou mais continuar. Aí Deus fala assim: isso aí, meu filho, é para o teu nome ser visto, o teu nome ser reconhecido, o teu nome, então não vou fazer coisa nenhuma. Mas a partir do momento que a gente fala: Senhor, mostra para o mundo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus que tem todo o poder, que o Senhor é quem vai ser engrandecido na nação. Irmãos, Deus revela a glória a Deus, revela a presença dele. Por isso que a igreja, ela tem que orar em nome do Senhor, porque no nome dela mesmo, no meu nome, no seu nome, nada faz nada. Mas no nome do Senhor, quando é para que o nome dele cresça, a gente percebe algo extraordinário acontecendo no nosso meio, quando é o nome dele. Então Deus preza, acima de tudo, a sua glória e o seu próprio nome. Josué sabia disso, e é por isso que ele orou dessa maneira. Olha lá, mesmo irado com o seu povo, Deus escuta a oração de Josué e não o abandona. O Senhor aparece a Josué e lhe dá a direção.
Depois da sequência de desobediência, derrota e desespero em forma de oração, vem a resposta em forma de direção. Vamos ver como Deus vai direcionar. Olha lá, verso 10. O Senhor disse a Josué: levanta-se. Josué está lá prostrado, lá chorando, angustiado. Olha o que Deus fala: levanta-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Quem pecou, irmãos? Ué, não tinha sido Acã? Não. Um pecou, todo mundo pecou. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se das coisas separadas para Deus, roubou-as, escondeu-as, colocou junto dos seus bens. Irmãos, quem contou isso para Deus? Ninguém. Deus sabia o que estava acontecendo e quem é que estava roubando e o que estava fazendo. Olha que ele detalha como foi feita a situação. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornam sujeitos à destruição. Não estarei mais com vocês, se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas separadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Perceba que Deus dá toda uma orientação como isso vai ser feito. Aí no verso 15 ele diz: aquele que for indicado estar em posse das coisas separadas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Querido, que palavra forte, hein? Que palavra dura, mas de arrancar pela raiz o mal que estava no meio do povo. Deus arranca pela raiz o mal. E é isso que ele está falando. Agora você imagina quando Josué vai levar essa instrução para o povo se reunindo e falando assim. E aí eu penso, mais ou menos, quando Jesus fala assim: ó, gente, no meio aqui da gente tem um que é traidor. Aí os apóstolos, os discípulos ficam assim: quem é? É tu? Foi tu que vai trair Jesus? Quem é? Será? Quem é que vai trair? Você imagina eles ali, as famílias se reunindo, falando assim, se reúne o marido lá, reúne a família, os filhos. Quem foi de vocês que fez o errado? Foi algum de vocês? Fala agora, hein? Porque senão amanhã vai ser trazido à tona. E aí todos os clãs se reunindo e o pessoal falando assim: quem foi? Foi você? Foi você? E a família de Acã também se reuniu. Sim ou não, irmãos? Todos ouviram a orientação. E Acã também teve essa oportunidade. Olha lá, Deus então dá uma ordem extraordinária. Josué, pare de orar. Não era o momento para Josué ficar orando naquele momento, mas era de se levantar, e é isso que Deus orienta ele. Há ocasiões em que não se deve orar mais, sim consertar a vida e resolver o problema do pecado. Ali, Deus está querendo que Josué conserte o problema. Tem gente que ora a vida toda e não há solução, porque ainda está escondendo o pecado. E a orientação de Deus é: Josué, chega, para com esse lamento todo, para com esse chororô, levanta e resolve o problema, lança fora esse pecado que está no meio de vocês. Então ali era agir, e a gente às vezes precisa agir. Eu já falei isso aqui, porque Deus às vezes fala isso no nosso coração. Às vezes tem coisas dentro da nossa casa que a gente sabe que desagrada a Deus. Está na hora de agir. Pega, joga fora, tira lá de dentro. Não concorda com o erro. Lança o pecado fora. E Deus exige que a gente, às vezes, irmãos, venha agir. Não apenas ficar orando para que haja solução. Oração não substitui quebrantamento, santificação, arrependimento, restituição e reconciliação. Então é preciso aí agir para que haja mudança. Olha lá o que diz Jeremias 11:14, que é a segunda vez que Deus orienta o povo a parar de orar e resolver o problema. Quanto a você, Jeremias, não ore em favor desse povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor deles, porque eu não os ouvirei
quando clamarem a mim na hora da desgraça. Tem hora que não é para orar, irmãos, é para agir. Tá? Então, você tem que ser um homem ou uma mulher de oração. Mas quando Deus está dizendo que é hora de agir, faz alguma coisa. Não fica esperando cair do céu a resposta quando já veio no seu coração. Bom, a direção que Deus dá ainda. Deus diz a Josué o que estava acontecendo. Israel pecou. Ele trata a situação do coletivo, atribuindo ao povo toda a responsabilidade pelo pecado. No versículo 12, o Senhor diz que não será mais com o povo, enquanto este não tirar do seu meio as coisas amaldiçoadas. Agora, do verso 14 e verso 15, Deus vai direcionar Josué como tratar do pecado. Josué deveria chamar os israelitas naquela noite, santificar o povo, transmitir as orientações de Deus, explicar a razão da derrota, dizer que alguém havia quebrado a aliança do Senhor e dizer que eles deveriam passar a noite se examinando, porque no dia seguinte, de manhã, Deus mostraria quem havia feito a coisa errada. Eu acredito que gente fofoqueira não tinha lá. Acredito eu que não, né? Porque tem gente que quando a gente fala assim, irmãos, a gente vai ter uma assembleia para tratar um problema. A pessoa nunca vem na igreja. Aí quando fala que é para tratar um problema, ela vem porque ela quer saber qual é o problema que os outros cometeu na igreja. Mas lá não tinha esse negócio, não. Lá ninguém estava preocupado de saber quem era, por esse motivo. Mas ali, irmãos, no dia seguinte, Deus iria mostrar. E como é que Deus ia fazer isso? Olha lá, o que Deus iria usar para mostrar o culpado? Isso seria feito através do sistema de lançar sorte, utilizando o Urim e o Tumim, que são duas pedras colocadas no peitoral do sumo sacerdote de Israel. Então ele usava aquela estrutura no seu peitoral, essas pedras seriam colocadas ali, e Deus iria mostrar qual era a tribo que estava cometendo o pecado e quem era a pessoa da tribo que estava fazendo aquilo que não deveria fazer. Então as pedras eram lançadas e Deus revelava às tribos por esse meio o que ele queria. Era assim no Antigo Testamento. Hoje Deus não trabalha dessa maneira, lançando sorte. Hoje Deus fala através da sua palavra, direto, e a gente então entende a orientação de Deus por meio da sua palavra. No verso 16 ao verso 21, vai acontecer no dia seguinte o que Deus diz. Olha lá, a hora da descoberta. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos. E a de Judá foi a escolhida, ou seja, rodou lá, a de Judá foi a primeira a ser escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família. E o escolhido foi Zinrim. Josué fez a família de Zinrim vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinrim, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. A setinha caiu em cima de quem? Acã. Olha o que vai acontecer. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi que entre os despojos um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. O verso 22 ao verso 26, para finalizar, ele vai dizer: Josué enviou alguns mensageiros que correram até a tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-no da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas que a puseram diante do Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, ao vale de Acor, com a prata, o manto e a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois e os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que lhe pertencia. Josué disse: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo Israel o apedrejou.
Depois apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Deus é um Deus que age com justiça. Pastor, mas coitada dessa família. Eles roubaram quem, irmãos? Senhor. Pecaram contra quem? Senhor. Pastor, mas ele não se arrependeu? Aí entra, para mim e para você, uma aplicação importante. Arrependimento não remove consequência. Você pode se arrepender e tem que se arrepender, mas a consequência do pecado, ele é algo que muitas vezes a gente vai ter que lidar por muitos e muitos e muitos anos da nossa vida. Se você era alguém que roubava, aí você é preso, está lá na cadeia, se arrependeu. Querido, a consequência desse pecado, de que você era um ladrão que roubava, ela continua até depois do seu arrependimento. É uma realidade que não tem para onde fugir. Consequência de pecado sempre vai existir. E o exemplo de Acã é exatamente isso. Ele se arrependeu e Deus até o perdoou, mas a consequência do pecado ele deveria sofrer. Não teria como Deus passar panos em cima disso. Por isso que todo pecado tem uma consequência. Você tem que se arrepender, porque senão é pior. É pior. Mas esteja disposto a sofrer as consequências desse pecado. E é isso que o texto tem a nos ensinar também. Uma vez descoberto o pecado, Acã tinha de enfrentar as consequências. O fato de Deus perdoar não quer dizer que ele nos livra das consequências do pecado, especialmente quando isso atinge a vida de outras pessoas, como foi o caso desse homem. Por causa do pecado dele, cerca de 36 pais e família morreram. Então Deus está agindo dentro dessa realidade. A pena de morte aqui é executada contra ele e sua família por 2 motivos. Primeiro, provavelmente era impossível Acã guardar tudo aquilo em sua tenda sem a conivência de sua família. Então, muito provável, os familiares sabiam que Acã havia guardado tudo aquilo na tenda. Lembra que Josué falou, gente, se reúne, conversa lá, vê da família de Acã, ninguém se levantou para ela e falar assim, foi meu pai, ou a esposa, ou alguém chega lá, foi Acã. Não, esperou chegar no dia seguinte para Deus revelar. Então, a família, muito provável, estava sabendo do que estava acontecendo. E aqui eu quero dar um alerta para você, você que é pai, você que é mãe, não concorde com o pecado do seu filho. Pastor, ele é jovem, ele está fazendo sexo fora do casamento, mas eu vou fazer o quê, pastor? Está no pecado, está errado. Leva ele a essa consciência, leva ele a perceber de que tem que se arrepender, tem que se consertar. Pastor, mas na minha juventude... Não tem essa, irmãos. Pecado é pecado e tem consequência. Então a gente precisa corrigir. E às vezes a gente fala assim, não, tadinho do meu filho, tadinho da minha filha, vou expor, vou falar. Bota ele na mão de Deus para você ver. É melhor você agir com sabedoria do que a mão do Senhor pesar. Porque quando a mão de Deus pesa, é mais sério. Então seja sábio, corrija, conserte os problemas para não ter o peso da mão do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Bom, caminhando, o segundo motivo foi a aliança dele com Israel, de Deus com o povo de Israel. Somos o povo de Deus e ele nos responsabiliza de uma maneira conjunta. Então, ali, Deus está mostrando de que ele está agindo de maneira conjunta, porque o povo é o povo dele. Para nós concluirmos, meus irmãos, capítulo 7, podemos concluir o capítulo 7 dessa forma. Se Deus é por nós, quem será? E se ele for contra nós? Vamos concluir assim, com essa pergunta? E se Deus for contra nós? Misericórdia. Eu quero concluir com os irmãos assim, hein? Porque a gente fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se ele for contra, acabou. Não tem saída, irmão.
Então não queira ter Deus contra você, nem contra a igreja dele. Por isso hoje a gente precisa fazer uma análise de Acã na nossa vida e perceber se a gente não está escondendo o pecado e confessar isso para o Senhor. Sabe? Eu quero orar, finalizar esse culto dessa maneira. Que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, você na sua casa também. Na semana que vem a gente vai ver o que vem depois do arrependimento, no capítulo 8. Mas eu quero finalizar orando e te convidar a fazer isso nesse momento aí no seu lugar. Abra para o Senhor, querido. Se existe algo escondido, diga para Deus, fala, Senhor, eu quero te pedir misericórdia. Senhor, eu me arrependo nessa noite. Eu ouvi a tua palavra, Senhor. E eu quero me arrepender, Senhor, dos meus pecados. Quero confessar ele, Senhor. Dá nome para Deus disso aí. Se você tem falado palavrão, fala para Deus, Senhor, eu tenho xingado, eu tenho amaldiçoado meu filho, eu tenho feito coisas dentro de casa, Senhor, que te desagrada. Confessa para Deus, querido, esse pecado nessa noite, em nome de Jesus. Confessa para Deus aí o que está acontecendo no seu coração, na sua vida, que você sabe que está oculto, está escondido. Vou te dar um minuto para você falar com o Senhor e eu também vou fazer o meu momento de oração aqui. Senhor, nessa noite nós estamos em sua presença, Senhor. O Senhor é o Deus de toda a santidade. O Senhor é o Deus que está sentado no seu trono e é o Deus que reina sobre as nossas vidas. Senhor, que nessa noite o Senhor perdoe pecados aqui neste lugar. Aqueles, ó Deus, que até esse momento, Senhor, ocultaram, esconderam, ou talvez em suas casas, ou estão em seus lares, ou aqueles, ó Deus, que depois vão estudar a Tua Palavra, e que serão todos alcançados pela Tua Palavra nessa noite. Senhor, nos perdoa em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, faz a terra que o Senhor é dono frutificar. Faz, Senhor, a terra que o Senhor é dono, Senhor, dar certo. Então, Deus, nessa noite, nós te pedimos, ó Deus, perdão, se temos pecados contra o Senhor, se temos cometido situações, ó Deus, que tem te desagradado. Talvez, ó Deus, não estamos nem fazendo e nem falando, mas estamos pensando, Senhor. Nos perdoa nessa noite, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Misericórdia da Tua igreja, Senhor, que está reunida, a igreja que está espalhada. Senhor, misericórdia, Senhor, daqueles que têm se apossado, ó Deus, de algumas lideranças na igreja, para tomar frente, para estar sendo dono, para, Senhor, dominar os lugares do lugar que pertence ao Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor, ela seja exclusivamente do Senhor e que nós venhamos, ó Deus, todos os dias, Senhor, todos os dias, nos separar para o Senhor nos usar. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, se o Senhor está nos mostrando situações que nós devemos eliminar da nossa vida, que nessa noite seja noite de decisão para eliminar aquilo que tem te desagradado. Que venhamos voltar para a nossa casa e voltar consciente que se viemos aqui nessa noite é porque o Senhor queria tratar algo em nossas vidas e certamente está tratando e tratando para a glória do Teu nome. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo continue com a Tua igreja que está presente, a igreja que está espalhada. Onde houver a Tua igreja, Senhor, continue sendo dono dessa igreja. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém.